Bom dia, primeiro ano. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre as proteínas. Então, as proteínas, elas são essenciais para a vida humana. As proteínas têm um papel vital para a manutenção do nosso metabolismo. E o que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de reações químicas que são essenciais para o funcionamento do organismo por completo. Então, as proteínas, elas são essenciais e indispensáveis para o funcionamento do nosso organismo. As proteínas, elas têm a função estrutural e também manutenção e reparo. Então, essas são as três principais funções das proteínas. Então, a função estrutural é responsável pela formação dos tecidos. Então, a proteína, na sua alimentação, no seu dia a dia, quando você ingere proteína, ela tem a função de estruturar, ou seja, essa estrutura ela é responsável pela formação dos tecidos, como, por exemplo, pele, pelos, penas, unhas e músculos. Então, a função estrutural dela está ligada à estrutura da sua pele, dos seus pelos, das penas, das unhas e dos músculos. Então, é a primeira função da proteína. A segunda função é manutenção e terceira, reparo. Então, construção dos tecidos novos e renovação dos mesmos. Ou seja, o crescimento da tua unha, por exemplo, a tua unha ela se renova, né? Vai crescendo, vai se renovando. Então, uma das principais organismos responsáveis por essa estrutura, por essa manutenção e essa renovação da tua unha é a proteína. Então, ela tem essa função na construção de tecidos novos. A tua renovação da tua pele também, os cabelos, o crescimento dos cabelos também está ligado às proteínas, dos pelos e dos músculos, que é o que importa para nós. Então, a principal função relacionada à atividade física é a renovação da fibra muscular. A proteína, ela tem uma função relacionada à estrutura do teu músculo. Quando você se alimenta de proteína, você vai estar melhorando a estrutura do seu músculo. Vamos dar continuidade. Então, nós temos aí os tipos de proteínas. Nós podemos classificar as proteínas em relação à sua origem. Então, a classificação dela é de acordo com a origem, separando em 3 grupos. Então, nós temos 3 grupos de proteína: a proteína animal, a proteína vegetal e a proteína sintética. Então, vamos lá estudar detalhadamente cada um tipo dessas proteínas. Primeiramente, vamos falar da proteína de origem animal. É a proteína encontrada na carne de animais, nas quais fornecem praticamente todos os... Aqui a fotinha. Deixa eu ver aqui se eu consigo modificar. Pronto. Ok. Então, vamos lá. As proteínas é a proteína encontrada na carne de animais, os quais fornecem praticamente todos os aminoácidos essenciais. Então, para relacionados à estrutura, à renovação das células da tua pele, das células da tua unha, do teu cabelo, os alimentos que te fornecem essencialmente essas partículas são os alimentos de origem animal, porque eles são mais completos. Vamos lá para esses alimentos. Então, alimentos que contêm proteínas animais nós temos carne vermelha, nós temos o peixe, nós temos os ovos, o leite,
Nós temos o queijo e nós temos o iogurte também. São exemplos de proteínas de origem animal, que todas elas são originárias de animais. E nós temos também alguns derivados, por exemplo, os derivados do leite também são considerados. Então, como vocês podem ver aí na imagem, nós temos o leite, temos o queijo, vários tipos de queijo, temos os ovos, a carne vermelha, o peixe, o frango, né? Que são as proteínas de origem animal. São elas que fornecem as maiores quantidades de aminoácidos essenciais para a estrutura e para o crescimento e desenvolvimento dos cabelos, dos músculos, das unhas e etc. Nós temos também as proteínas de origem vegetal. Essas proteínas, elas são encontradas em vegetais. Então, vamos lá. As proteínas, elas não vêm apenas dos animais, viu? Elas também, nós temos proteínas de origem vegetal. Só que essa proteína de origem vegetal, ela tem menor valor nutricional, uma vez que conta com menos aminoácidos essenciais em sua composição. Ou seja, as proteínas de origem animal, elas são mais completas, viu? Para a construção dos nossos cabelos, músculos e unhas, por exemplo. Já a proteína vegetal, ela tem um menor valor nutricional. Não significa que não tenha, mas sim, tem a proteína, mas em menor quantidade. Quais são os alimentos de origem vegetal que podemos citar? Vamos lá. O primeiro, o feijão. Vocês viram na aula anterior que eu falei que o feijão também é considerado um carboidrato. Então, nós vamos observar que o feijão, ele tem um valor nutricional de proteína menor. A quantidade maior é de carboidrato. Nós temos também a ervilha, nós temos a soja, nós temos a lentilha, nós temos nozes e nós temos o grão de bico. Esses são considerados alimentos ricos em proteínas vegetais. Lembrando que as proteínas vegetais, elas têm um menor valor nutricional que as de origem animal. E nós temos, por último, a proteína sintética. O que seria essa proteína? A proteína sintética é obtida por meio de manipulações laboratoriais, ou seja, possui diversas variações nutricionais. Ela é muito utilizada por pessoas que querem fazer uma reposição alimentar, buscando assim outras fontes de proteína, além da de origem animal e vegetal. Então, é uma suplementação alimentar que você vai fazer. No caso, uma suplementação alimentar rica em proteína. Nós temos aí 2 exemplos que eu trouxe na imagem para vocês, que nós temos o whey protein. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar em suplementos alimentares para pessoas que praticam algum tipo de atividade física, em particular a musculação, que é uma das que mais exige a estrutura e a renovação do tecido do músculo. Então, esses suplementos alimentares à base de proteínas, que são os whey protein, o nome já está dizendo whey protein, porque é a base de proteína. O que a proteína faz? Ela vai ajudar na estrutura, na renovação do teu músculo. Então, se não bastasse você ir para a academia fazer musculação e se alimentar de proteína, que são carne vermelha, peixe, ovos. Geralmente, as dietas de academia, elas trazem a carne branca preferencialmente do que a carne vermelha, porque a carne branca ela é mais saudável, sendo que as duas são ricas em proteínas.
Então, a carne branca, como mais saudável, é a mais indicada, como o peixe, o frango, o ovo, para as pessoas que fazem musculação. Então, esse suplemento alimentar, ele vai fazer o quê? Ele vai apenas substituir o frango, o ovo que você pode se alimentar no dia a dia, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai para academia e ela procura um suplemento alimentar à base de proteína para aumentar a sua quantidade de proteína, fazer com que a estrutura do músculo se desenvolva mais rápido, viu? Então, nós temos aí esses 2 suplementos alimentares ligados à estrutura muscular. Vamos lá. Carboidratos, que foi o que nós estudamos na aula anterior, e proteínas, que nós estudamos nessa aula para o exercício. Vamos lá. Assim como a alimentação saudável é fundamental, a ingestão de proteínas na medida certa é importante para a promoção da saúde e o aumento da massa muscular. Quando eu falo promoção da saúde, a gente já sabe que para uma alimentação saudável nós precisamos ter uma quantidade de carboidratos, de proteína e de gorduras. Nós já estudamos por carboidratos e proteínas. Para o aumento da massa muscular, nós falamos de proteína por quê? Porque a proteína ela vai trabalhar na estrutura do músculo. Então, ela vai ajudar com que teu músculo desenvolva melhor, cresça, aumenta essa massa muscular. Então, por isso que as pessoas procuram dietas ricas em proteínas quando vão fazer exercícios físicos, viu? Já ouviram falar em pessoas que comem 15 ovos, 30 ovos quando estão malhando? É por isso, por causa da proteína que tem no ovo. Para a musculação, é importante o consumo de carboidratos. Lembra qual a função do carboidrato? Energética. Carboidrato tem função energética. Então, antes do treino, pré-treino. Por que é antes do treino? Porque antes do treino você precisa de energia para você gastar durante o treino, né? Então, por isso o carboidrato é pré-treino. Para o funcionamento da fornecimento de energia para o treino. E a proteína, que estudamos agora, posterior ao treino, pós-treino. Por que ela é pós-treino? Para a reconstrução da fibra muscular. Qual é a função da proteína? Estrutural. Ela vai trabalhar na estrutura do teu músculo. Então, ela é pós-treino por isso. Quando você chega na sua casa, que você já malhou, que você já fez atividade física, aí você vai procurar se alimentar de proteínas para você conseguir uma reconstrução, reconstruir as tuas células novas da tua fibra muscular. Entendido? Então, pessoal, a nossa aula de hoje termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima.